Candidata pelo MDB à presidência da República, Simone Tebet, chamou de vergonhosa e imoral a postura do presidente Jair Bolsonaro durante o funeral da rainha Elizabeth II em Londres. Na avaliação dela, Bolsonaro envergonhou o povo brasileiro. Já a candidata Soraya Tronic, do Neo Brasil, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que proíba Bolsonaro de usar imagens de viagem a Londres na campanha eleitoral. Tiago, eu começo com você. Olá, Marcelo. Olá, Vinícius. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Bom, infelizmente a gente tem que voltar a começar o programa com esse assunto que nada mais é do que uma censura, né, ao candidato Jair Bolsonaro, presidente da República, que busca a reeleição. É inadmissível que duas candidatas como elas, a Soraya, assim como a Simone Tebet, tenham empretado com esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa, né, que a gente vê muito do lado mais voltado para a esquerda, que é a principal vilã do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Bom, primeiro que um chefe de Estado como Jair Bolsonaro jamais poderia deixar de participar nesse encontro, que foi um ato trágico, né? Apesar da idade, a morte sempre é algo que é trágico, né? Para a família e principalmente para os britânicos, por toda a história e representação da rainha Elizabeth II. Bom, o que Bolsonaro foi fazer foi representar nós, eu, você, todos os brasileiros, representar você que está em casa nos assistindo, né? Afinal, ele é o chefe de Estado. Se esse fato ocorresse ano que vem e Bolsonaro, por exemplo, não estivesse mais no comando do país, certamente seria outra pessoa que iria representar a nação brasileira. E assim acontece em todos os países, né? Bolsonaro não é exceção. Coincidentemente, aqui no Brasil nós estamos no processo eleitoral e óbvio que Bolsonaro não poderia deixar de ir nos representar e também a respeito ao povo britânico, né? E aí as duas, que já ficou claro, acho que para todo mundo, né, no debate da Bandeirantes, no pool de debate de veículos que a Bandeirantes liderou, inclusive vamos ter mais um pool no próximo dia 26, com o SBT liderando e outros veículos vão acompanhar. Ficou claro no debate que Simone e Soraya estão atacando fortemente o presidente da República. Como eu falei na edição passada, do edição especial das eleições, obviamente ele é vidraça, ele é o alvo de todos aqueles que querem conquistar votos do eleitorado brasileiro. Mas, na meu ver, isso não passa de mais um ato de censura, né? E já virou moda no Brasil, tudo se judicializa, né? Qualquer coisa, eu vou recorrer ao... Claro que existe o Tribunal Superior Eleitoral em época de eleição justamente para isso, mas, ao meu ver, há um exagero, né? Nós precisamos controlar, precisa ter um freio, né? Para que isso não ocorra com tanta frequência de se judicializar qualquer coisa, qualquer ato. E nesse caso, mais uma judicialização, ora, vergonhoso. Porque vejam bem, as imagens são claras e elas falam muito mais do que qualquer narrativa de qualquer veículo de comunicação desse país. Bolsonaro chegou na embaixada e os apoiadores estavam lá. Ou vão dizer que houve também um ato para que as pessoas fossem, né? Houve pagamento de passagem, ônibus, fretamento de ônibus dos brasileiros que moram na Inglaterra para irem ao encontro do presidente na embaixada. Vamos ser realistas, né? Impossível isso ter acontecido. E foi, e é essa popularidade que o Bolsonaro demonstra em qualquer lugar que ele vai, né? E obviamente os concorrentes não aceitam, eles acham isso injusto, eles não concordam com isso que está ocorrendo, que é de forma natural, orgânica, diferentemente, de como era outrora quando a gente tinha os pães com mortadela, toda aquela organização que a gente já viu na história aí que mostrou. Então, respondendo à tua pergunta, para mim isso é mais um ato de censura dentro dessas eleições que já tivemos outros atos, porque na época da questão do desfile de 7 de setembro em Brasília, se falava que era porque as imagens eram da IBC, né, de uma empresa estatal. No entanto, o que o TSE entendeu foi que qualquer imagem, né, que demonstre o Bolsonaro lá
com os seus apoiadores deveria ser removida da sua campanha eleitoral, inclusive imagens captadas por celular, por qualquer outro ato. Isso também foi um ato de censura e, lembrando que sempre que Bolsonaro está utilizando desses discursos para falar com o seu eleitorado, ele tira a faixa presidencial em respeito ao cargo que ele tem e vai ao encontro do seu eleitorado. Então, para mim, está tudo dentro das 4 linhas, como o próprio presidente gosta de falar. Mas ficou claro que Simone e Soraya vieram para enfrentar fortemente Bolsonaro e elas são, ele é o alvo da vez das duas. E Vinícius, Bolsonaro fica em vantagem se usar as imagens do funeral? Eu não entendo como vantagens. Na verdade, eu quero entender qual é a vantagem dele ter essas imagens e não ter essas imagens. Eu, sinceramente, não vejo ele nem prejudicado, nem beneficiado utilizando dessas imagens. O que eu acho estranho é que algumas candidaturas que estão sendo como defensoras da democracia são as que mais tentam censurar. É o que me chama mais a estranheza, né? Tem mais estranheza com relação a isso. Outra questão que me chateia bastante é, infelizmente, e aí eu coloco alguns pontos aqui, é a habilidade que algumas pessoas têm de colocar política em tudo, politizar tudo. Eu acho que tem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que saber separar. Os cidadãos brasileiros que foram lá e apoiadores do Bolsonaro, eles têm todo o direito também de se manifestar, mas os conflitos que a gente também viu presente em Londres, tanto de apoiadores quanto manifestantes contra a vinda do Bolsonaro também para Londres, eu acho que nós, como brasileiros e como cidadãos e como humanidade, estamos cada vez mais polarizados. A visita de Bolsonaro em Londres foi isso. Ele estava lá para representar o Brasil na morte da rainha e mesmo assim a gente teve polarização até mesmo em Londres com a morte da rainha, num assunto que não tinha nada a ver com isso. Eu não vejo uma questão ali que o Bolsonaro vai ter benefícios pelo discurso que ele fez para seus apoiadores, não vejo também como malefícios, porque na campanha dele não estava previsto isso. Então, retirar, eu acredito que não vai prejudicar ele, assim como continuar ou ter, eu acho que não vai fazer efeito algum. O único efeito que causa na campanha dele é esse jogo que está ficando chato, de tudo ser judicializado, tudo vai ficando uma burocracia no meio de uma campanha, que eu não entendo porquê. Eu acho que não tem mais nada do que se julgar nesse país, e aí a gente fica só nessas questões pequenas que perde bastante tempo e bastante dinheiro público fazendo esse tipo de julgamento.